A última proteína que eu quero falar para vocês nessa aula é do fator induzido por hipóxia, como é que ele vai estar envolvido com o metabolismo de lipídios, tá? Essa proteína então é chamada de RIF. Como é que RIF é regulado? Tá? Como o nome diz, ele é regulado por hipóxia. Então ele é regulado pela quantidade de oxigênio que tem na célula. Tá? Então em condições de normóxia, ou seja, quando você tem oxigênio níveis normais na célula, o RIF acaba sendo hidroxilado, tá? Então, então a quantidade de oxigênio está diretamente ligada no quanto de RIF vai estar disponível, tá? Então, se você tem muito oxigênio, você vai ter uma chance maior de RIF ser hidroxilado. Então, ele vai ser hidroxilado e essa hidroxilação induz ele para uma degradação por proteasoma. Então, o RIF é constantemente sintetizado, mas tem oxigênio também, ele é constantemente degradado, então ele nunca acumula, ele nunca vai ter a atividade que ele deveria ter. Tá? Quando você tem hipóxia, então ele não tem oxigênio disponível para ele ser hidroxilado, e aí você vai ter RIF acumulando, ele vai dimerizar o RIF1 alfa, vai dimerizar com o RIF1 beta, e aí você vai ter a transcrição de genes envolvidos na resposta à hipóxia e na resposta ao metabolismo de lipídios também. Então, vai ter genes envolvidos com o metabolismo de lipídio que RIF também regula. Então, RIF tem várias regulações feitas por modificações pós-traducionais, além da degradação via proteassomo, tá? Então, você tem regulações negativas, tá? Você tem quinases que vão regular RIF, eu vou falar de algumas delas nessa aula, quinases que vão regular RIF de forma negativa, para ela deixar de funcionar, e outras enzimas que vão estar envolvidas com uma regulação positiva, tá deixando o RIF mais ativo, mais estabilizado, fazendo com que ela acumule no núcleo e tenha uma atividade maior. Então, qual é o movimento que RIF tem no metabolismo de lipídios? Tá? Então, se eu deleto, então, primeiro tem alguns knockouts aqui, tá? Se eu faço deleção dessa proteína aqui, que é a VHLH, o que essa proteína faz? Essa proteína aqui ela está envolvida com a hidroxilação de RIF. Tá? Ela que faz isso diretamente. Então ela pega o oxigênio e vai jogar em RIF, marcar RIF para degradação. Então se você tem uma deleção dessa proteína, você vai ter um aumento da expressão de RIF, porque RIF vai deixar de se degradar. Tá? Então sempre que eu tiver deleção dessa VHLH, eu vou ter um aumento da atividade de RIF. E é o que eu vejo aqui. Então se eu pego aqui nessa metade aqui da esquerda da figura, o camundongo knockout para VHLH, eu tenho um aumento da quantidade de RIF. Tá? Então, sempre que eu tiver isso, lembre, eu vou voltar isso de novo, mas é quando eu tenho um aumento da quantidade de RIF. O que acontece quando eu vejo isso? Eu vejo um aumento da expressão de genes lipogênicos. Tá? Então, eu tenho um aumento de PPR-gama, eu tenho um aumento de FAT CD36, captação de ácidos graxos, eu tenho um aumento de PET, que é uma enzima envolvida, se vocês lembrarem lá das primeiras aulas, enzima envolvida com síntese de triglicerídeos. Tá? Por outro lado, tem uma redução de expressão de genes oxidativos. Tá? Então, eu tenho uma redução de PGC1-alfa, eu tenho uma redução de carnitina palmitotransferase, eu tenho uma redução de outros genes envolvidos com oxidação de ácidos graxos, tá? Beta-oxidação. Por que isso acontece? Tá? Por que eu tenho especialmente uma redução de expressão de genes oxidativos? Olha como o nome diz, oxidativos, você depende de oxigênio. Tá? Para fazer beta-oxidação, você precisa de oxigênio. Quando o RIF estiver ativado, significa que você não tem oxigênio sobrando. Tá? Então você vai reduzir, uma das coisas que RIF faz no metabolismo energético é aumentar a via glicolítica, que você não depende de oxigênio, fazer fermentação, geração de lactato, e uma redução da beta-oxidação, porque depende de oxigênio. Tá? Então você tem um corte significativo da oxidação de ácidos graxos. Tá? E o que você vai fazer com os ácidos graxos que estão lá sobrando? Você vai estocar eles em triglicerídeos. Tá? Então você tem um RIF nesse metabolismo de lipídios, acaba sendo uma adaptação a lidar com a falta de oxigênio. Então, se você não tem oxigênio, você para de catabolizar e você faz com que você acumule lipídios, tá? Isso funciona muito bem em situações quando você tem hipóxia, porque, bom, você
que deve ser uma coisa que é relativamente rara de acontecer normalmente, mas acontece em algumas situações quando você tem redução da quantidade de oxigênio. Por exemplo, câncer, você tem redução da quantidade de oxigênio. Dependendo da hipertrofia de alguns tecidos, você pode ter uma redução da quantidade de oxigênio, e RIF pode ter uma importância no metabolismo de lipídios nesses momentos. Tá? Por outro lado, aqui continuando, se eu faço deleção de RIF1-alfa, eu tenho um aumento da expressão de genes oxidativos. Tá? Então, olha só, eu tenho exatamente o contrário do que eu vejo aqui. Quando eu deleto o RIF sumiu, eu tenho um aumento de PGC1-alfa, eu tenho um aumento de carnitina para transferase, então eu vou ter mais mitocôndria, mais beta-oxidação. Então fica com isso na cabeça. Isso vai voltar várias vezes. Se eu tiro o RIF, eu tenho um aumento de oxidação. Se eu coloco o RIF, eu tenho um aumento de lipogênese. Então, por exemplo, FABP também está envolvido. RIF também está envolvido com expressão de FABP, tá? Que é a proteína ligadora de ácidos graxos. Então, se eu faço hipóxia, tá? Então eu tenho uma ativação de RIF, eu tenho um aumento da expressão de FABP3 e FABP7. Tá? Então aqui eu tenho FABP3 e FABP7. Eu tenho aqui em hipóxia, tá? Nesse pedaço aqui. Se eu faço hipóxia, eu tenho um aumento normóxia e hipóxia. Então hipóxia induz FABP3, induz FABP7. Por outro lado, se eu faço RNAi para RIF1-alfa, eu tenho um bloqueio desse aumento de expressão mesmo em hipóxia. Então o RIF está diretamente envolvido com um aumento de expressão de FABP. Isso também funciona para FABP4, tá? Então, se eu faço hipóxia, eu tenho um aumento da expressão, então 6 ou 12 horas de hipóxia. Independente disso, eu tenho um aumento da expressão de FABP4, comparado com o normóxia. Mas se eu faço uma inibição farmacológica de RIF, eu tenho uma redução dessa indução. Então, de novo, o RIF está envolvido com a expressão de FABP4 também. A proteína relacionada com o receptor de LDL1, LRP1, então está envolvido com a captação de LDL, captação de lipídios do meio externo. Quando eu faço hipóxia, de novo, eu tenho uma indução da expressão dessa proteína. Então a hipóxia aumenta a captação de ácidos graxos. Mas se eu faço inibição da expressão de RIF por RNA de interferência, eu tenho um bloqueio desse efeito também, um bloqueio total desse efeito. Então o RIF também está envolvido com o aumento da expressão dessa proteína. O receptor de VLDL também é regulado por RIF, tá? Então quando eu faço hipóxia, eu tenho um aumento da expressão desse receptor. A figura aqui está errada, mas a culpa não é minha, a culpa é do trabalho mesmo, tá? Então aqui eu tenho normóxia, então tá vendo, não tenho uma expressão baixa do receptor de VLDL. E aqui é hipóxia, tá? Então quando eu faço hipóxia, eu tenho um aumento de RIF e tenho um aumento do receptor de VLDL. Agora, se eu faço uma inibição da expressão de RIF1-alfa usando RNA de interferência, então o RIF diminui e o receptor de VLDL também diminui. Tá? Então mostra que diretamente a hipóxia atua em RIF, que atua sobre o receptor de VLDL. Se por outro lado eu aumento a quantidade de RIF, agora farmacologicamente, não por hipóxia, então eu faço uma estabilização farmacológica de RIF, eu evito que RIF seja degradado farmacologicamente, eu tenho um aumento da expressão de novo do receptor de VLDL. Tá? Então aqui nessa inibição aumenta a RIF, aumenta o receptor de VLDL. Então RIF também regula a captação de VLDL, aumentando seu receptor. RIF também está envolvido com o metabolismo de glutamina, tá? Mas o que glutamina tem a ver com o metabolismo de lipídio? A glutamina e aminoácidos, de modo geral, podem ser usados para a síntese de lipídio quando você usa o esqueleto carbônico, tá? Então, a gente normalmente vê o ciclo de Krebs rodando num sentido. Então, você tem o acetil-CoA juntando com o oxalacetato, gera citrato, e o ciclo gira nesse sentido aqui, né? Isocitrato, alfa-cetoglutarato, malato, vai nessa direção. Tá? Mas em algumas situações, essas reações aqui são reversíveis. Tá? Então, se você tiver uma saída de citrato para a síntese de lipídio, que você pode ter, e um excesso de aminoácido sendo transaminado, você pode ter a glutamina entrando no ciclo de Krebs, e ao invés de ela seguir nesse sentido para gerar malato, ela pode subir para cá para gerar citrato. Tá? Então, você tem um ciclo redutivo. Tá?
esse citrato você vem com o aminoácido nesse outro sentido. Esse citrato, então, vai ser usado para síntese de lipídio. Então, você consegue usar esse esqueleto carbônico diretamente para síntese de lipídio para cá. Tá? E usando marcações nessas moléculas, você consegue saber se a célula está usando para fazer lipídio mais glicose, por exemplo, no sentido tradicional, né, de glicose gerar acetil-CoA e gerar citrato, ou se você está usando mais glutamina. Pela marcação desses carbonos na glicose ou na glutamina, você consegue saber se a célula está usando mais um lado ou mais o outro. Tá? E a gente vê o seguinte, aqui então estou medindo a contribuição para a síntese de lipídio, se a célula está usando mais de glicose ou se ela está usando mais glutamina. Tá? Então, se a barrinha aqui é porcentagem, tá? Se eu estou usando mais glicose no cinza ou se eu estou usando mais glutamina no vermelho. Tá? Então, quando eu coloco a célula em hipóxia, tá? Que é a primeira barrinha aqui, o primeiro conjunto de barra, eu vejo que eu tenho a célula usando mais glutamina do que glicose para fazer a síntese de lipídio. Tá? Então, tem em hipóxia, o RIF está fazendo com que eu prefiro usar glutamina do que glicose para síntese de lipídio. Por quê? Porque lembra que quando você pega em situações sem oxigênio, a principal a fonte de energia para a célula vai ser a fermentação, visto que ela não tem oxigênio para conseguir fazer fosforação oxidativa, beta-oxidação, tudo isso depende de mitocôndria. Tá? Se eu inibo o RIF aumentando a expressão daquela enzima que marca RIF para degradação, tá? A VHL. Então, se eu aumento a expressão de VHL, eu vou ter, consequentemente, uma redução de RIF, porque VHL é um inibidor de RIF. Eu tenho uma mudança nessa utilização de substrato. Então, quando eu tiro o RIF da jogada, eu tenho agora uma mudança. A célula passa a usar mais glicose do que glutamina. Então, isso mostra que RIF está diretamente envolvido nessa preferência. E se eu faço mutações em VHL, de modo que eu diminuo ou aumenta parcialmente a atividade dela, eu vejo que eu começo a ter uma mudança no perfil. Então, se eu faço mutações que acabam com a atividade de VHL, eu tenho um perfil muito parecido com a atividade somente de RIF. Tá? Então, isso mostra que RIF está diretamente relacionado em escolher qual vai ser o meu substrato para a síntese de lipídio. RIF também está envolvido com a expressão de SRBP. Tá? Então, quando eu tenho em hipóxia, eu tenho um aumento da expressão de RIF, né, obviamente, então aqui em hipóxia eu tenho um aumento da expressão de RIF. Eu tenho um aumento da atividade, da ativação de SRBP. Isso me leva, por exemplo, a um aumento da expressão de ácido graxo sintase. Tá? Agora, se eu faço inibição farmacológica de RIF, aqui, tá? Eu tenho uma redução da ativação de SRBP e logo uma redução da expressão de ácido graxo sintase. Então, RIF está envolvido diretamente com a ativação de SRBP. RIF também está regulando essa enzima aqui que está envolvida com a síntese de triglicerídeos e de fosfolipídios, que é a ácido lisofosfatídico acetiltransferase, ela está na via do glicerol 3-fosfato. Tá? Então, a hipóxia aumenta a expressão dessa enzima. Aqui, ó. Então, o azulzinho é hipóxia, tem um aumento da expressão dessa enzima. E, de novo, se eu faço a inibição da expressão de RIF usando RNA de interferência, eu tenho uma redução dessa indução. Isso mostra que RIF está regulando a síntese de triglicerídeo e fosfolipídio também. Ele também está envolvido com a expressão de lipina. Então, a lipina, além do seu envolvimento em regulando a expressão de SRBP, como a gente viu, ela tem uma função enzimática na via de glicerol 3-fosfato, também está envolvida com a síntese de triglicerídeos. Então, se eu tenho um aumento de expressão de RIF1-alfa ou RIF2-alfa, eu tenho um aumento da expressão da lipina 1. Tá? Então, aqui, ó, aumento de expressão de RIF1-alfa ou RIF2-alfa, nessas duas colunas, eu tenho um aumento aqui de lipina 1.
nesses estudos aqui comparados com o controle, tá? E eu tenho um envolvimento de RIF também com a expressão de perilipina. Então, perilipina é aquela proteína que está envolvida com as gotículas de lipídio, envolve as gotículas de lipídio e são essenciais para o aumento da gotícula de lipídio porque elas são estruturais, tá? Então, se eu faço inibição da expressão de RIF2-alfa, eu tenho uma redução na expressão de lipina 2, tá? Então, aqui tem um monte de RNA de interferência, tá? Então, se eu faço aqui RNA de interferência para RIF2-alfa, nessas duas colunas aqui, eu tenho uma redução da expressão de RIF2-alfa, e isso reduz a expressão de perilipina 2. Mas se eu faço a inibição de RIF1-alfa, e aqui RIF1-alfa some, isso não afeta perilipina 2, tá? Então é uma ação exclusiva de RIF2-alfa. E aí, eu tenho um efeito sobre a quantidade de gordura acumulada nas células, tá? Então aqui eu tenho a microscopia, tá? E aqui eu tenho a marcação com oil red, então aqui eu estou marcando quanto de lipídio eu tenho, tá? Então se eu faço a inibição de RIF2-alfa, eu tenho uma redução do acúmulo de lipídio, tá? Então, que é essa coluna aqui que eu estou mostrando para vocês. Estou comparando essa coluna aqui, tem mais marcação em vermelho do que essa, logo então, quando eu tiro o RIF2-alfa, tem uma redução do acúmulo de lipídio. Se eu superexpresso perilipina, tá? Que é essa coluna aqui, eu tenho um aumento do acúmulo de lipídio, então compara essa figura aqui com essa aqui, tá? Então tem um aumento da quantidade de lipídio. Se eu tenho mais perilipina, o que faz sentido, então perilipina é essencial para eu formar gotículas de lipídio. Se eu tenho mais perilipina, eu acumulo mais lipídio na célula. Agora, mesmo que eu tenha a expressão de perilipina 2, se eu tenho a inibição de RIF2-alfa, eu bloqueio parcialmente esse efeito. Então, comparar essa figura aqui, eu tenho superexpressão de perilipina, mas eu tenho inibição de RIF2-alfa, eu tenho uma redução da quantidade de lipídios estocados. Tá? Então, isso mostra que RIF2-alfa e perilipina estão controlando a quantidade de lipídios que eu tenho ali, porque RIF2-alfa regula a quantidade de perilipina que eu tenho. Uma outra proteína que é regulada por RIF é uma proteína que tem um nome meio óbvio para isso, que é a proteína induzida por hipóxia 2, ou RIG2. Tá? O nome dela não diz nada sobre metabolismo de lipídio, porque a gente não sabia muito bem que ela de fato está envolvida com isso. Sabia que era envolvida com RIF, mas não com metabolismo de lipídio. Tá? Então, se eu faço hipóxia ou ativação farmacológica de RIF, usando fármacos que ativam RIF, em diferentes tipos celulares eu tenho indução da expressão de RIG2. Faz sentido porque o nome dela já induz isso. Né? Então aqui eu tenho diferentes células, RILA, REC e outras células. Se eu faço hipóxia, a coluna do meio, eu tenho um aumento de RIG2. E se eu tenho na terceira coluna a ativação farmacológica de RIF, eu tenho o aumento da expressão de RIG2 também. Agora, o que o RIG2 está fazendo? Se eu superexpresso RIG2, eu tenho um aumento do acúmulo de lipídio. Tá? Então aqui, diferentes clones, tá? Se eu tenho a superexpressão de RIG2, independente do que eu estou olhando, eu tenho um aumento do acúmulo de lipídios nessas células. O que RIG2 está fazendo? Tá? RIG2 está regulando a atividade lipásica de TGL, no outro regulador de TGL. Tá? Então, quando eu tenho a expressão de RIG2, eu tenho uma inibição da atividade lipásica. Então, aqui eu tenho marcando aqui o ponto de atividade lipásica que eu tenho. Tá? Então, quando eu tenho só a TGL, eu tenho uma atividade lipásica alta. Se eu coloco a TGL e RIG2, eu tenho um bloqueio bastante significativo dessa atividade lipásica. Por isso que quando tem um aumento da atividade de RIG2, eu tenho um aumento da quantidade de lipídios estocados na célula. Tá? E o que é interessante é que o RIG2 precisa interagir fisicamente com a TGL para ter esse efeito inibitório. Então, se eu faço um RIG2 deletado, onde eu tiro a região que é importante para a interação dele com a TGL, ele perde essa capacidade inibitória. Então é uma coisa física. O RIG2 tem que estar interagindo com a TGL para eu ter essa inibição. Tá? E se eu faço uma célula nocaute para RIG2, e aí eu tenho uma redução, na verdade eu tenho um aumento da atividade lipolítica. Tá? Então aqui está o controle, tá?
Se eu tiro o RIG2, eu tenho um aumento de atividade lipolítica, porque eu tenho uma TGL que não está sendo inibida. Mas se eu tiro então a TGL, os dois juntos têm uma atividade lipásica baixa. Então, preciso esse aumento da atividade lipolítica que o nocaute para RIG2 apresenta é dependente da presença de TGL. E RIG2 é um inibidor específico de TGL. Tá? RIF também está envolvido então com agora genes envolvidos com lipólise, que eu acabei de falar, e envolvidos com catabolismo de lipídio. Então, eu tenho uma redução. RIF está envolvido com a expressão de duas proteínas. Então, é o PGC1-alfa, que é o coativador de PPR-gama-1-alfa. Tá? Essa proteína aqui está envolvida com a síntese de mitocôndrias e com a carnitina palmitoiltransferase 1, que é CPT1, que está envolvido com beta-oxidação. Tá? Então, quando eu faço hipóxia, eu tenho uma redução da expressão de PGC1-alfa e CPT1. Tá? Então, aqui eu tenho PGC1-alfa e CPT1 aqui embaixo, barrinhas pretas são células sobre hipóxia, então tem uma redução da expressão das duas. Já falei isso antes para vocês, faz sentido, porque se eu não tenho oxigênio, não faz sentido ter mitocôndria para fazer fosforilação oxidativa, porque não tem oxigênio, para fazer fosforilação oxidativa. Também não faz sentido fazer beta-oxidação, porque depende de oxigênio para conseguir obter essa energia. Então, em hipóxia, tem uma redução da expressão dessas duas proteínas. Mas esse efeito é dependente de RIF. Tá? Então, se eu faço uma inibição da expressão de RIF 1-alfa e 2-alfa por RNA de interferência, eu tenho um bloqueio desse efeito. Então, aqui, inibição de RIF 1-alfa ou RIF 2-alfa faz com que eu não tenha uma inibição da expressão de PGC1-alfa nem de CPT1. Então, mostra que a inibição da atividade desses genes depende de RIF. E outras acil-quadras hidrogenadas envolvidas na cadeia de beta-oxidação também são reguladas por RIF, tá? Então, eu tenho várias enzimas aqui, essas duas primeiras aqui são desidrogenases da beta-oxidação. Se eu faço hipóxia, eu tenho uma redução da atividade dessas desidrogenases, tá? Então, hipóxia, uma mesinha aqui, então tem uma diminuição de desidrogenases, tem uma diminuição dessa outra proteína aqui que é PGC1-beta. Mas se eu faço a inibição da expressão de RIF1-alfa ou de RIF1-alfa com 2-alfa, os dois juntos, eu tenho um bloqueio desses efeitos. Então, se eu faço aqui inibição de RIF1-alfa, mesmo sobre hipóxia, a desidrogenase continua com expressão alta, PGC1-alfa continua, PGC1-beta, desculpa, continua com expressão alta. Se eu faço só de RIF2-alfa, eu não vejo esse efeito. Mas se eu faço dos dois juntos, aí eu vejo. Então, quer dizer que esse efeito aqui que eu estou vendo da hipóxia, reduzindo a expressão de desidrogenases, acil-quadra-desidrogenase da beta-oxidação, depende de RIF1-alfa. Tá? Mas isso não acontece diretamente. Se eu faço a inibição de PGC1-beta, eu tenho a redução da expressão das duas desidrogenases, que é o que eu estou vendo aqui. Então, se eu faço a inibição da expressão de PGC1-beta, que é duas inibições diferentes com RNA de interferência diferentes, então tanto a barrinha vermelha quanto a verde é basicamente a mesma coisa, eu tenho a redução da expressão dele e com isso eu tenho a redução da expressão das duas acil-quadras hidrogenases. Ou seja, qual é o caminho que isso acontece? Quando eu tenho ativação, a hipóxia, ativação de RIF1-alfa bloqueia ou reduz a expressão de PGC1-beta e PGC1-beta regula a expressão das desidrogenases. Então, eu tenho aqui uma regulação do metabolismo por RIF1-alfa, mas de modo indireto agora. RIF1-alfa regula PGC1-beta, PGC1-beta regula as acil-quadras desidrogenases da beta-oxidação. Então, qual é o envolvimento de RIF no metabolismo de lipídios aqui de modo geral? Tá aqui tudo que eu mostrei para vocês aqui hoje. Eu tenho um aumento da endocitose de lipoproteínas, tá? Então, eu mostrei para vocês o aumento de receptor de VLDL, da proteína correlacionada com o receptor de LDL. Eu tenho um aumento da captação de ácidos graxos, então mostrei lá um aumento de PPR-gama e de vários FABPs. Aumento da síntese de ácidos graxos, aumento de SRBP1 e ácido graxo sintase. Aumento da síntese de triglicerídeos. Né? Aumento do acúmulo de lipídios, por aumento de perilipina e regulação de RIG2. Uma redução de lipólise,
tá? E uma redução de beta-oxidação. E, além disso, um aumento do uso de glutamina como fonte de carbono para a síntese de lipídios.